Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa classe de adultos, a Escola Bíblica Dominical. Você está no canal Pitar Teologia, eu sou seu professor, irmão Adriano Almeida, e aqui nós vamos aprender sobre a sutileza da banalização da graça. Então você abra sua Bíblia aí juntamente comigo, Efésios capítulo de número 2, versículo 4 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então nós vamos entender hoje sobre a sutileza da banalização da graça, ok? Nossa introdução, ela nos diz o seguinte: pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça, é a graça barateada. Então nós estamos vivendo em dias em que é pregado um evangelho que se passa como o nome de evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas o que se nós percebemos, porque toda mensagem, toda pregação, todo ensino tem que passar por aquilo que nós chamamos de crivo das Escrituras. Está baseado nas Escrituras, está tendo uma exegese correta, está tendo ali uma análise correta do texto, o sentido do texto é esse texto está sendo aplicado corretamente, esse texto está sendo explicado corretamente. Então, o que hoje nós vemos aí em muitos lugares é uma graça desvirtuada da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia nos apresenta um tipo de graça e existem pessoas aí que nos apresentam outro tipo de graça, e nós devemos ficar com a graça que as Sagradas Escrituras elas nos apresentam. Que graça é essa que as Sagradas Escrituras nos apresentam? É uma graça, nosso primeiro ponto, que tem a sua origem em Deus. A graça que a Bíblia nos apresenta é uma graça que está inteiramente, a sua origem está inteiramente ligada a Deus. A origem da graça bíblica, a origem da graça que o Evangelho nos trouxe, a origem da graça registrada nas Escrituras Sagradas, é uma graça que tem a sua origem em Deus. Por quê? Porque nenhum homem pode salvar-se a si mesmo. Como existe um louvor aí, os homens meios de salvar-se inventam. Então, não existe nenhum outro meio de se obter salvação a não ser através da graça revelada de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o único ser no universo inteiro que pode nos dar salvação. Então a graça é divina. A graça, a origem da graça, ela está inteiramente em Deus. A graça não está em riqueza, a graça não está em conhecimento, a graça não está em sabedoria, a graça não está em qualitativo. A graça, ela é e está em Cristo Jesus, manifestada em Cristo Jesus. Quando você estuda as Escrituras, você pode ver a graça de Deus, a graça divina revelada em Cristo. E essa graça revelada em Cristo, ela nos mostra que salvação só em Cristo,
fora de Cristo não há nenhum tipo de salvação. Não tem como o homem salvar-se a si mesmo, não tem como o homem salvar outras pessoas, somente Jesus Cristo tem poder para salvar o homem pecador. A segunda coisa que nós devemos compreender sobre a graça é que a graça é imerecida. Eu não mereço, você não merece, ninguém merecia e nem merece a graça. Por quê? Porque de acordo com a Bíblia, todos estamos em estado de pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Isaías capítulo 64, versículo de número 6, a Sagrada Escritura também nos diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia era como era denominado o absolvente de antigamente. As mulheres, quando elas ficavam ali no seu período menstrual, elas usavam o absorvente da época, podemos dizer assim, é chamado de trapo de imundícia. E a nossa justiça, olha com que a nossa justiça se compara. A nossa justiça se compara a trapo de imundícia. Então nós não somos merecedores da graça, nós não merecemos a graça. Mas a graça nos alcançou. O favor de Deus nos alcançou, porque Deus é bom, que Deus é misericordioso, porque Deus resolveu nos dar uma segunda chance. A nossa condição antes de nós conhecermos a graça e o evangelho da graça, ele se assemelhava a alguém que deve uma grande quantidade para outra pessoa e não tem como pagar. Imagina você devendo $1 trilhão na cotação atual para uma pessoa. Você não tem condição de pagar. Eu também não tenho condição de pagar. Então nós se assemelhava a esse tipo de pessoa que deve uma grande quantidade a alguém, mas não tem como pagar. Então nós devíamos a Deus e não tínhamos como pagar a Deus. Por quê? Deus exigia punição ao pecado. Qual é a punição ao pecado? Morte. Só há uma coisa que poderia desviar a ira de Deus. O que é isso? Sangue inocente. É por isso que no Antigo Testamento você vê muito sacrifício de animal. Que o animal ele era inocente, ele morria inocente no lugar do homem. Quando Jesus morre inocente em nosso lugar, a justiça de Deus é satisfeita. Nós vamos estudar isso mais um pouco lá frente, mas é interessante que você entenda que nós não merecemos. Nós fomos alcançados pela graça mediante Cristo. Então, em Cristo, nós somos alcançados pela graça de Deus. Então, nós vamos agora para o nosso segundo ponto. Nós vamos estudar sobre a graça no contexto bíblico. Então, olha só, nosso primeiro subponto, ele diz sobre a necessidade da graça. Sobre a necessidade da graça, o pastor José Gonçalves, ele destaca 2 pontos interessantes. O primeiro ponto que ele destaca é sobre a queda de Adão. E é interessante nós dizermos que Adão, ele não foi induzido por Deus a pecar, como tem algumas filosofias aí, que elas dizem nos dias atuais que Adão foi induzido por Deus a pecar. Não, Adão não foi induzido por Deus a pecar. E também tem algumas pessoas que dizem que Deus decretou o pecado de Adão. Também não acontece. Deus não decretou o pecado de Adão. Por quê? Porque o que falta para essas pessoas é compreenderem que Deus ele é onisciente. Ou seja, Deus ele tem todo o conhecimento. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece tudo. Exatamente, extremamente tudo. Deus sabe exatamente, milimetricamente, Deus conhece, sabe de todas as coisas. Deus tem todo o conhecimento, Deus é onisciente. Então, Deus sabendo de tudo isso, Deus propõe dar um escape ao homem depois da queda, que é Cristo Jesus. Então, por isso é que existe um texto na Bíblia que diz assim:
Cristo, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação ou antes da fundação do mundo. Então, nós devemos entender que esse texto não nos dá base para nós dizermos que Deus decretou o pecado e nem que Deus induziu Adão a pecar. Deus, sabendo que Adão ia pecar, Deus fez o quê? Deus proveu um meio de escape. Então, mas é necessário dizermos que se Deus não induziu Adão a pecar, então Adão, ele pecou de forma voluntária e livre. Então, Adão, ele peca de forma livre e voluntária e livre, ou seja, Adão escolheu pecar. Adão quis pecar. Adão teve a possibilidade e a escolha de não pecar, e ele rejeitou isso. Ele quis pecar e pecou contra o Senhor. Então Adão, ele desobedece a Deus e peca de forma livre e voluntária. O segundo fato que nós destacamos é que o pecado de Adão, ele nos atinge de forma direta e também de forma indireta. Como assim? Não entendi, Adriano. Explica. Ok. De forma direta, morte, sofrimento, enfermidades. De forma indireta, que o pecado nos atinge. Olha, de forma indireta, destruição da natureza, destruição dos ecossistemas. Ela pode não estar presente agora no nosso dia a dia, perto da gente, mas ela nos atinge. A destruição do planeta, a destruição dos ecossistemas, ele nos atinge, e isso acontece por causa do pecado. O aumento da violência nos atinge por causa do pecado. Então, o pecado, ele foi, desde a queda, ele vem atingindo e atinge até nós. Então, uma das consequências advindas do pecado, da queda, foi a necessidade de satisfazer a justiça divina. Então, por quê? Porque Deus, sendo justo e santo, Deus, ele não deixaria o pecado impune, porque o pecado, ele necessita de punição. Assim como o crime, o criminoso, que quando comete um crime, ele merece ser punido pela lei, merece ser preso e pagar pelos seus crimes. Quem comete pecado é a mesma coisa. Quem comete pecado, ele está cometendo um tipo de crime contra Deus. Então, Deus, sendo o supremo juiz, Deus não deixaria de forma alguma, e Deus é um juiz justo, não deixaria de forma alguma o pecado impune. Então, Deus tinha e tem que fazer o quê? Deus tem que ter a sua justiça satisfeita. Aí, meu irmão, aí é que a graça entra. Porque em Cristo Jesus nós temos a manifestação do amor e da misericórdia de Deus. E em Cristo nós também temos a justiça de Deus satisfeita. Porque Jesus não pecou. Quando Cristo morre na cruz, nós temos ali algo muito interessante. Porque a morte é para atingir só quem peca. A morte, ela tem poder de atingir somente quem peca, porque foi o que Deus disse lá em Gênesis capítulo 2. No dia em que tu pecar, morrerás. Então, e a Bíblia diz que por um entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a morte no mundo, a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Então, quando Jesus morre na cruz, nós temos quem morrer na cruz? Uma pessoa inocente. Uma pessoa que nunca cometeu pecado. E por que Cristo está morrendo na cruz? Porque o meu pecado, o teu pecado, estava sobre ele. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. A Sagrada Escritura diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. As nossas iniquidades estavam sobre Cristo. Então, quando Jesus morreu, Jesus não morreu pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado. Ele não cometeu pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Aí em Cristo, quando eu me uno a Cristo e Cristo habita em mim, o sangue que Jesus derramou na cruz, ele me justifica, ele me perdoa pelos pecados
pecados que eu cometi, porque o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago na cruz. Então aí a graça se manifesta e eu passo a ser aceito por Deus. Você passa a ser aceito por Deus por causa do sacrifício de Jesus. Tem alguém aí? Você pode dar um glória aí para Jesus por esse grande sacrifício que Cristo fez? Só isso já é necessário para eu e você servir Jesus. Só isso. Só isso. Aí Jesus ainda nos abençoa, Jesus ainda nos dá bênção, Jesus ainda abre porta para nós. Aí às vezes você e eu, nós ainda somos ingratos a Jesus, falar mal de Jesus e tal. Mas nós precisamos entender que Jesus é bom, Deus é bom. E Deus fez grande sacrifício por nós em Cristo Jesus. Qual é a extensão da graça? É o nosso segundo subponto. Deus quer salvar todos os homens. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas para ser salvo tem uma condição. Qual é a condição para ser salvo? É eu estar unido a Cristo. Porque eu só sou justificado, eu só sou perdoado quando eu estou unido a Cristo. Porque foi Cristo que inocentemente pagou pelo meu pecado. Cristo inocente morreu pelo meu pecado. Então eu unido a Cristo, eu unido em Cristo Jesus, eu posso ser salvo. Então há uma condição para ser salvo. Qual é a condição para ser salvo? Está em Cristo. Aceitar Cristo como Senhor. Por que como Senhor? Porque Ele manda e eu obedeço. E como Salvador. Por quê? Porque só Ele salva o homem pecador. Então, todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina em Cristo. Então, a partir do momento que eu aceito a Cristo, a partir do momento que eu me rendo a Cristo, que eu me humilho a Cristo, que eu me entrego a Cristo totalmente, que eu digo que eu sou dele e ele é meu, que eu passo a viver uma vida de obediência a Cristo, então, a partir desse momento, eu sou aceito por Deus. Agora, existe uma doutrina chamada de universalismo que prega que todas as pessoas, independentemente de credo, religião, arrependimento, comportamento, serão salvos. Nós precisamos entender que a graça é universal porque ela é estendida a todos os homens. A graça não é universal no que diz respeito a assim, não. O traficante que está lá traficando vai ser salvo, mesmo ele traficando drogas. A prostituta que está lá se prostituindo vai ser salva mesmo ela se prostituindo. O adúltero vai ser salvo mesmo adulterando. Não, a graça não faz isso, não. A graça, ela é acessível, ela é estendida a todos os homens. Só que para o homem ser salvo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se render à graça e receber a graça em Cristo. Então, o maconheiro tem que parar de fumar maconha. Então, o traficante tem que se arrepender e parar de traficar. A prostituta tem que se arrepender e largar de prostituir. O adúltero tem que se arrepender e parar de adulterar. Então, é isso que é a graça. A graça de Deus é isso. A graça de Deus não passa a mão em cima da cabeça de pecador, não. A graça de Deus, ela dá um escape para o pecador. Ela dá um escape para mim e ela dá um escape para você. Então, essa é a graça no contexto bíblico. Agora nós vamos ver a graça no contexto da reforma protestante. É o nosso terceiro ponto da nossa lição de hoje. Então, a corrupção da doutrina da graça. Você que conhece um pouquinho de história da igreja, você sabe que na Idade Média, na Idade Medieval, você sabe, na Era Medieval, né? Você sabe, no período medieval, você sabe que ocorreram algumas coisas, no mínimo, estranhas na igreja. A igreja se une ao Estado, ali junto com Constantino, né? A religião cristã, o cristianismo, se torna a religião oficial do Império. Constantino, inclusive, se batiza. Aí termina, é decretado o fim da perseguição cristã. Só que muitas pessoas foram obrigadas a se batizarem contra a sua própria vontade, o que é antibíblico. Outras pessoas aceitaram
o cristianismo, não por causa de Cristo, mas por causa dos benefícios que adivinha, né, que resultava da união da igreja com a união do Estado. Então foi um período conturbado da história da igreja. Naquele período, a doutrina da graça. O que é a doutrina da graça? A salvação, ela é obtida a partir do momento em que nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, das nossas almas, e nós passamos a viver uma vida de obediência a Cristo, respaldados na palavra de Deus. Então, essa é assim de forma bem resumida. Claro que tem muito mais coisas sobre a doutrina da graça, mas o tempo, o espaço aqui não nos permite falar sobre tudo isso. Mas basicamente é isso, assim, a base, o sólido mesmo, como a gente costuma dizer, o grosso, né? É isso. E naquele tempo, na idade, no período medieval, essa doutrina da salvação somente pela fé, ela havia sido substituída de forma irresponsável, herética, pela igreja, e a doutrina passou a ser a salvação pelas obras. Então a pessoa não era salva simplesmente pela fé em Cristo. A pessoa já era salva pelas suas obras, pela sua caridade. Aí a igreja começa a pregar isso, e a igreja enriquece muito nesse tempo por causa dessas heresias. As pessoas achavam que quanto mais bem elas faziam a igreja, isso só agregava a salvação delas. E a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia nos mostra que as boas obras, elas edificam, elas na verdade nem edificam, elas mostram a salvação e a transformação que está sendo operada no nosso interior. Então, por isso que as boas obras, chamadas por Paulo lá em Gálatas capítulo 5, elas são chamadas de fruto do Espírito, porque não é eu que produzo, é o Espírito que habita em mim que produz esse fruto. Amor, paciência, longanimidade, misericórdia, compaixão. É o Espírito que produz em mim. Não sou eu. Não porque eu sou bom. Não porque eu sou uma pessoa. Não, é o Espírito que habita em mim que produz essas boas obras. Então, a igreja, ela passou a entender essas boas obras como sendo a causa da salvação. E a causa da salvação não é boas obras. As boas obras são resultado da salvação operada em nós. Então, eu não sou salvo pelas boas obras. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Esse é o entendimento bíblico. Então, a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé, e a salvação ela havia se tornado algo assim, como pode dizer, meritória, ou seja, uns mereciam, outros não mereciam. Então passou a se fazer a divisão, e nós vimos que todas as pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se arrependem dos seus pecados e aceitam a Jesus, elas são salvas, elas passam a ser salvas. Então, e nesse período a igreja pregava, ensinava de forma herética, repito novamente, que a salvação ela era merecida. Então, algumas pessoas mereciam ser salvas, outras pessoas não mereciam ser salvas. Por isso que tu vê a igreja queimando pessoas, isolando outras pessoas, envenenando pessoas, enfim. É porque elas achavam que essas pessoas elas não mereciam a salvação, quando esse pensamento é totalmente errado e antibíblico. Triste, né, na história da igreja. Pois é, estude sobre a história da igreja, você vai agregar muito conhecimento e você vai compreender muitas das coisas que acontecem hoje. Muitas coisas que acontecem hoje tiveram origem lá na Idade Medieval, lá na Idade dos Imperadores Romanos, principalmente depois da época de Constantino. Ok? Nosso segundo subponto fala sobre a restauração da doutrina da graça. Aí, com essa confusão toda que estava tendo na igreja, a salvação era comprada, compravam salvação, dinheiro, quem tinha mais dinheiro comprava salvação, da sua salvação, a salvação da sua família e tudo mais. Então, a doutrina da graça totalmente deturpada, doutrina da graça totalmente confusa, totalmente antibíblica, totalmente herética. Aí, com a reforma protestante,
surge então uma reação à corrupção da doutrina da graça. Foi por isso que aqueles irmãos sofreram. Por quê? Porque eles diziam, não, essa não é a doutrina da graça que tem nas escrituras sagradas. Porque a salvação não se compra. A salvação, o preço da salvação já foi pago. Cristo já pagou o preço da salvação. Não se pode mais comprar salvação. A salvação, ela está estendida a todos os homens que se arrependem e se entregam a Cristo. Nós não somos salvos pelas obras. Então, aí, quando os irmãos começam a pregar isso, e Martim Lutero, John Wesley, e eles começam a sofrer perseguição, até mesmo a morrerem por essa causa. A doutrina da graça não aceita mistura. A partir do momento em que você pega uma doutrina, em especial a doutrina que nós estamos estudando, que é a doutrina da graça, e você adiciona um pensamento seu, uma ideia sua, você tenta misturar, mas só que a doutrina bíblica, a doutrina revelada nas escrituras, não aceita mistura. Quando você tenta misturar alguma coisa nela, ela se torna heresia e não se torna mais doutrina. É pela graça e somente pela graça é que somos salvos. É uma das solas da reforma. Solo gratia, somente pela graça. Só a graça, somente a graça e nada mais. Não é minhas obras, não é meu dinheiro, não é minha posição social, não é aquilo que eu sou ou aquilo que eu penso que eu sou. Não, é Cristo, é a graça de Deus. Então é isso que é a graça no contexto da reforma protestante. Agora nós vamos estudar o nosso quarto ponto, que é sobre a graça no contexto contemporâneo. Como é que a graça está nos nossos dias? Vamos ver como é que o pastor José Gonçalves, comentarista dessa lição, ele nos mostra a graça nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Primeiro subponto, graça barateada. Graça barateada expressa a vida cristã nominal ou mundanizada. Ou seja, a graça barateada, que nós vemos muito nos nossos dias, mas muito mesmo, nos nossos dias, é aquela graça que as pessoas acreditam, muitas por não ter conhecimento bíblico mesmo, e outros porque eles mesmo conhecendo, mas eles escolhem viver dessa forma, pensando que Deus os aceitará dessa forma. É aquela graça que diz que para você ser salvo você não precisa mudar de vida. É aquela graça que diz que tu pode ser salvo mesmo mentindo, porque Deus não... Nós estamos vivendo o período da graça. É aquela graça que diz que tu pode ser salvo mesmo passando um cheque sem fundo, porque nós estamos no período da graça. Então, meu irmão, isso é graça barateada, isso não é graça bíblica. Porque a graça de Deus, ela nos constrange. A graça de Deus, ela nos causa arrependimento. Ela faz com que a gente se arrependa dos nossos atos pecaminosos. Então, essa graça que não prega arrependimento e pecado, essa graça que não prega juízo de Deus sobre o pecado, essa graça que não prega a queda do homem, essa graça que não prega a necessidade de nascer de novo, essa graça que só prega prosperidade. Eu creio na prosperidade bíblica, ok? Eu acredito que se você trabalhar, Deus irá prosperar você no seu trabalho. Essa prosperidade eu acredito. Agora, outro tipo de prosperidade aí, antibíblica, não revelada nas escrituras, essa aí eu não acredito. Então, isso é graça barateada. Graça que a pessoa diz que Deus é obrigado a fazer coisas por você. Deus tem o direito de fazer coisas por você. Calma lá, meu amigo, calma. Isso aí não é assim não que funciona. Isso não é escritura. Isso não é Bíblia. Esses camaradas que falam isso, ou eles estão querendo te enganar, ou eles estão enganados. Uma dessas duas coisas acontece. Porque a Bíblia vai falar em todo momento, em todo tempo, a Bíblia vai falar para arrepender. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Deixa a prática do pecado, foge da prostituição,
foge da idolatria, foge das coisas erradas, resiste ao diabo, resista, não peque, escolha ser santo, santidade ao Senhor. E esse pessoal não prega sobre santidade, esse pessoal não prega sobre pecado, esse pessoal não prega sobre a necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a necessidade de mudar de vida. Eles não pregam sobre o favor de Deus, não pregam sobre a justificação em Cristo, a justificação pelo Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma graça barateada, é uma graça onde eles pregam uma falsa liberdade, onde você tem liberdade de fazer tudo o que vier na tua cabeça. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo, isso aí é heresia, isso não é cristianismo. Cristianismo diz que a nossa vida é pautada, aqui ó, Sagradas Escrituras, a nossa vida é pautada aqui. O que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. Ah, mas filósofo não sei quem diz que a Bíblia não está certa. Eu creio na Bíblia, meu irmão. Minha vida é baseada nas Sagradas Escrituras. Eu não vivo uma graça barateada, eu vivo uma graça e uma fé sólida em Deus. Então, se Deus diz que é assim, ponto final. Mas filósofo, tu quer discutir filósofo com não sei quem? Filósofo não sei quem estudou, pesquisou e fez tal e tal coisa. Sim, mas eu não vivo baseado em filosofias humanas. Eu não vivo baseado em ideais humanos. Eu vivo baseado naquilo que Deus disse que é para eu viver baseado. Se a Bíblia diz que tal comportamento, tal ideia, tal prática é pecado, eu vou também dizer que é pecado e eu não vou fazer tal prática. E eu vou lutar para tentar não fazer tal prática, porque a Bíblia está me dizendo que Deus não gosta, Deus não se agrada. É pecado, é errado e terá punição. Então isso é a graça. A graça diz que Deus, ele abriu a possibilidade de todos os seres humanos serem salvos. Agora, para você ser salvo, você tem que deixar o Espírito Santo fazer você nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Então, qual é o valor da graça? Para nós é de graça, mas custou caro. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 23. A salvação é pela graça, mas o seu preço custou alto. Não há mérito humano na salvação. Cristo pagou o preço. Nós já explicamos isso aqui. Eu acredito que eu deixei isso aqui muito bem explicado, que foi Cristo que pagou o preço. Cristo, Jesus Cristo, foi Ele que pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Eu não preciso acrescentar mais nada à minha salvação. Ela já foi feita. Enquanto eu estiver em Cristo, eu sou salvo. Agora, se eu apostatar da fé, igual está lá escrito em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, se eu apostatar da fé, aí eu já não estou mais salvo. Mas se eu permanecer firme e perseverar até o fim, como a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, eu sei que tu pensou aí, será salvo. E é isso mesmo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere, não abra mão da graça, não viva um evangelho que prega uma graça barateada e saiba que a graça que nós estamos vivendo custou caro. Deixa eu ler agora aqui a nossa conclusão. Nesta lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diversos contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Que esse seja o nosso lema de vida, que esse seja o lema da igreja, o tema da igreja em todo o tempo. A salvação é somente pela graça, só a graça, somente pela graça. Deus nos abençoe, fique com Deus
Então, até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus.